Moisés, uma das figuras mais significativas e reverenciadas na Bíblia, foi escolhido por Deus para realizar uma missão de grande importância na história do povo de Israel. Sua vida foi marcada por milagres, desafios e uma profunda transformação espiritual, tanto pessoal quanto coletiva, para os israelitas. De um simples bebê que foi salvo das águas do Nilo até se tornar o grande líder e libertador do povo de Israel, Moisés é um exemplo de obediência, humildade e coragem diante de desafios aparentemente insuperáveis. Antes de continuarmos com a história de Moisés, gostaria de convidá-lo a se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos inspiradores e edificantes como este. Não perca as atualizações e acompanhe conosco as lições poderosas da Bíblia e da jornada de fé. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, vamos pedir orientação a Deus. Oremos. Senhor, pedimos que Tu abençoes este momento de reflexão sobre a vida de Moisés, que Tu nos guies em entendimento e que Tu nos fortaleças em nossa jornada de fé. Amém. Agora, vamos continuar com a história de Moisés. O chamado de Deus para Moisés. Moisés nasceu no Egito, em um momento crítico para o povo de Israel. Os israelitas viviam sob o jugo de faraós que, temendo o crescimento da população hebraica, decretaram a morte de todos os meninos recém-nascidos. Quando sua mãe, Jocabed, não conseguiu esconder o bebê, ela o colocou em uma cesta e o deixou flutuar no rio Nilo na esperança de que ele fosse salvo. A filha do faraó, ao encontrar Moisés, o adotou, e o pequeno hebreu foi criado como parte da família real egípcia. Apesar de sua educação no palácio do faraó, Moisés nunca esqueceu suas raízes hebraicas. Quando já adulto, presenciou a violência contra os israelitas e, em um impulso de justiça, matou um egípcio que estava maltratando um de seus irmãos hebreus. Temendo as consequências de seu ato, Moisés fugiu para a terra de Midian, onde se estabeleceu como pastor de ovelhas. O chamado de Deus para Moisés ocorreu de forma espetacular. Em uma montanha, Moisés encontrou uma sarça ardente, mas que não se consumia pelo fogo. Ao se aproximar para investigar, ele ouviu a voz de Deus chamando-o pelo nome. Deus revelou que ele havia visto o sofrimento de seu povo no Egito e que Moisés seria o escolhido para libertá-los. No entanto, Moisés não se sentia digno ou capaz de tal missão. Ele questionou a Deus: quem sou eu para ir ao faraó? E até pediu que Deus enviasse outra pessoa. Deus, porém, persistiu em seu plano e assegurou a Moisés que ele estaria com ele, dando-lhe poder e autoridade para realizar a missão. Moisés foi convencido a retornar ao Egito, onde, com a ajuda de seu irmão Arão, enfrentaria o faraó e guiaria os israelitas para a liberdade. A libertação do povo de Israel. Moisés retornou ao Egito com a mensagem de Deus: deixe meu povo ir. Mas o faraó, que não reconhecia o Deus de Israel, recusou-se a libertar os israelitas, desafiando a autoridade divina. Como resultado, uma série de pragas devastadoras foi lançada sobre o Egito, uma após a outra, até que o faraó finalmente se curvasse à vontade de Deus. Cada praga foi uma manifestação do poder de Deus e da tentativa do faraó de desafiar o Criador. A água do Nilo se transformou em sangue. Rãs invadiram o Egito, piolhos, moscas e doenças varreram o povo, e os egípcios sofreram com os estragos das pragas. No entanto, o faraó se endureceu a cada vez, recusando-se a liberar os israelitas. Foi só após a 10ª praga, a morte dos primogênitos egípcios, que o faraó finalmente cedeu e deixou os israelitas partirem. Mas, quando o faraó se arrependeu de sua decisão, ele enviou seu exército para perseguir os israelitas. Foi nesse momento que ocorreu um dos maiores milagres da história bíblica: a travessia do Mar Vermelho. A abertura do Mar Vermelho. O povo de Israel, em sua jornada de libertação, chegou a um ponto crítico. Estavam diante do Mar Vermelho, com os egípcios se aproximando rapidamente. O desespero tomou conta do povo, que clamou por ajuda a Moisés. Foi então que Deus ordenou a Moisés que levantasse sua vara sobre as águas. Quando Moisés obedeceu, as águas do mar se separaram, criando uma passagem seca no meio do mar.
Os israelitas atravessaram em segurança, enquanto o exército egípcio tentou segui-los. Quando o último israelita atravessou, Deus ordenou que Moisés baixasse sua vara. As águas do Mar Vermelho voltaram ao seu curso normal, afogando o exército do faraó e garantindo a segurança dos israelitas. Esse evento marcou a libertação completa do povo de Israel, que finalmente foi salvo da escravidão egípcia. A recepção dos 10 mandamentos. Após a travessia do Mar Vermelho, Moisés conduziu os israelitas até o Monte Sinai, onde um grande evento aconteceu: a entrega dos 10 mandamentos. Deus chamou Moisés ao topo do monte, onde ele se revelou e entregou uma série de leis e princípios divinos que deveriam reger a vida do povo de Israel. Esses 10 mandamentos, conhecidos também como a lei moral, formam a base do comportamento ético e religioso. Eles abordam questões de adoração a Deus, respeito pela autoridade e pelo próximo e a criação de uma sociedade justa e harmoniosa. O primeiro mandamento, que ordena não terás outros deuses diante de mim, estabelece a centralidade de Deus na vida do povo de Israel. A proibição de idolatria, o respeito pelos pais, a proibição de homicídios, adultério, roubo e falso testemunho, assim como a exortação a não cobiçar o que pertence ao próximo, são todas expressões de uma moralidade divina voltada para a santidade e a justiça. Esses mandamentos entregues a Moisés não eram apenas normas legais, mas instruções espirituais para um relacionamento correto com Deus e com os outros. Eles passaram a ser a fundação da vida religiosa e social do povo de Israel. A santificação do sábado. Entre os 10 mandamentos, há um que se destaca pela sua ênfase na santificação do sábado. O 4º mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sábado para o povo de Israel não era apenas um dia de descanso físico, mas também um dia dedicado à adoração e ao descanso espiritual. O mandamento de santificar o sábado estava ligado ao próprio caráter de Deus, que após a criação do mundo, descansou no 7º dia. O sábado era um sinal de aliança entre Deus e seu povo, um lembrete de sua obra criadora e redentora. Para os israelitas, o sábado era uma forma de expressar gratidão a Deus pela libertação do Egito e pelo cuidado constante de Deus em sua vida. Além disso, o sábado funcionava como um tempo de renovação espiritual e descanso físico, lembrando ao povo de Israel que sua força e sustento vinham de Deus. Para Moisés e para o povo de Israel, o sábado era uma expressão de obediência a Deus e de fé em sua provisão. Guardar o sábado significava honrar a Deus e reconhecer que ele era o centro da vida do povo de Israel. A relutância de Moisés, o chamado divino. Apesar de ser escolhido por Deus, Moisés não se sentia preparado para a missão que lhe foi dada. Ele expressou inúmeras dúvidas e inseguranças sobre sua capacidade de liderar o povo de Israel. Quando Deus o chamou pela primeira vez, Moisés questionou: quem sou eu para ir ao faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Ele sentia-se inadequado para essa grande responsabilidade, principalmente porque tinha um defeito de fala, o que o tornava ainda mais inseguro sobre seu papel. Deus, no entanto, lhe deu promessas de que ele estaria com Moisés e lhe daria os recursos necessários para cumprir a missão. Mesmo assim, Moisés relutou ainda mais, pedindo a Deus que enviasse outra pessoa. Nesse momento, Deus revelou sua grande paciência e misericórdia, enviando o irmão de Moisés, Arão, para ajudá-lo a cumprir a missão. Deus garantiu que Moisés seria seu porta-voz e Arão seria seu interlocutor com o povo e o faraó. Apesar de sua relutância inicial, Moisés aceitou o chamado divino. Ele passou a conduzir o povo de Israel em uma jornada de fé e obediência, enfrentando inúmeros desafios, incluindo a resistência do faraó e a falta de fé de seu próprio povo. Sua liderança, no entanto, foi marcada pela fidelidade a Deus, pela coragem diante do impossível e pela dedicação em cumprir a missão dada por Deus. O legado de Moisés. Moisés não só libertou o povo de Israel da escravidão egípcia, mas também os conduziu em direção à promessa de uma terra nova e melhor. Sua vida e seus feitos são um testemunho de fé,
obediência e coragem diante de grandes desafios. O exemplo de Moisés serve como uma lição para todos aqueles que, assim como ele, são chamados por Deus para uma missão, mas se sentem inadequados ou inseguros. A história de Moisés nos ensina que, com a ajuda de Deus, qualquer tarefa pode ser cumprida, e a obediência a Deus nos leva a viver de maneira justa e em alinhamento com a sua vontade. Os 10 mandamentos, incluindo a santificação do sábado, continuam a ser um guia moral e espiritual fundamental para todas as gerações. A travessia do Mar Vermelho e a libertação do povo de Israel são lembradas como símbolos de salvação e intervenção divina. Moisés, o líder relutante, tornou-se um dos maiores exemplos de fé e perseverança, e sua história permanece uma inspiração para todos os que buscam cumprir a missão de Deus em suas próprias vidas. Se você se inspirou com a história de Moisés e quer fazer parte dessa jornada de fé e aprendizado, deixe seu comentário abaixo e nos diga o que mais tocou seu coração. Não se esqueça de se inscrever e fazer parte da nossa comunidade. Vamos crescer juntos.